sou a professora Carolina Guerreiro, sou psicopedagoga, especialista em educação especial. Estou aqui para falar de um tema que foi muito solicitado a mim. Alguns pais já antes da pandemia estavam sendo bem recorrentes essa situação do sono, né? Ou a falta de sono dos filhos, e agora com a pandemia mais ainda. E eu quero vir ajudar esses pais que têm filhos com necessidades especiais. Lembrando que o sono, ele é vital para todos nós. Para pessoas atípicas e típicas, né? Neurotípicas ou neuroatípicas. Então, nós precisamos lembrar que o sono é uma necessidade fisiológica do ser humano para recuperarmos as nossas energias depois de um dia de trabalho, um dia de desgaste emocional, intelectual. Nós precisamos dormir. Por meio do sono, de uma noite bem dormida, nós fazemos memória, no outro dia nós adquirimos conhecimentos, nós conseguimos nos apropriarmos de informações, nos relacionarmos melhor com o outro e mantemos um nível de estresse ou com menos estresse, né? Nos tornamos menos ansiosos e até comemos menos, né? E alimentos menos calóricos também. Então, o sono é muito importante. Para as nossas crianças com necessidades especiais, não menos, ela tem a mesma necessidade de sono que a nossa e ela precisa dormir. Então, o nosso organismo ele foi feito para ter uma quantidade de horas, porque eu tenho uma necessidade e você tem outra. Você precisa saber aquela quantidade de horas que você dorme, que seu filho dorme e que no outro dia ele está disposto, que no outro dia ele está bem-humorado, que no outro dia ele come de forma adequada, se relaciona de forma adequada. Então, aquela é a quantidade. Pode ser 8 horas para alguns, 12 horas para outros, pode ser 6 horas para outros. Então, você precisa descobrir qual é a sua quantidade de sono suficiente para te equilibrar. Então, vamos a algumas dicas. Dentro da rotina, que já é uma rotina muitas vezes diferenciada quando se tem um filho com necessidades especiais, nós precisamos aprender a colocar o sono nesta rotina de forma efetiva. Uma criança que, lógico, fez um soninho maior, faz normalmente 15 minutos, mas fez de 1 hora, dormiu mais durante o dia, possivelmente ele vai dormir mais tarde. Mas tente ajustar a casa, né? Organizar a casa com todos os familiares, com todos os envolvidos, os atores que estão dentro desta casa, se organizar para ir desacelerando a casa, o ambiente. É uma boa tentativa. A criança precisa entender que ela tem o banho, ela se alimenta, ela faz a higiene bucal, ela coloca o seu pijama agradável, né? Colocar o pijama já simbolizando, então, pistas táteis, pistas sensoriais, como a textura da roupa. Eu vou falando sempre assim porque isso vale para criança cega, isso vale para criança dentro do transtorno do espectro autista, isso vale para criança com surdo e cegueira. Existem aromas que oportunizam isso, né? Um bom exemplo é o mentol, um cheirinho de mentol fresquinho no quarto também, e diminuindo a luz, a intensidade de luz, né? O afago, o carinho da mãe, isso também tranquiliza, né? O murmurar, colocar a mãozinha da criança perto para crianças cegas e surdo-cegas, perto da boca da mãe ou da caixa de voz. Isso também auxilia bastante. Isso, pessoal, dentro de uma rotina, não é um dia fazendo, para seguir as dicas da professora Carol, não deu certo. Meu filho ficou mais agitado. Tente fazer amanhã também, manter este banho, o aroma, o pijama, o horário, o mesmo horário de levá-lo para a cama e diminuindo a intensidade, né? Não, a luz está acesa, pá, apagou. Ter um abajurzinho, conseguir um abajur que consiga fazer isso, né? Dosar essa intensidade de luz, isso é bastante importante, até para crianças com privações sensoriais de visão ou com surdo-cegueira, porque algumas têm resíduo visual e têm percepção luminosa. Então, isso vai auxiliar bastante. Colocar e incorporar dentro da rotina essa mudança. A criança não vai conseguir dormir com a televisão ligada, enquanto todo mundo está super agitado, um no computador, outro com fone de ouvido. Ela percebe toda a movimentação da sala e ela também quer ficar envolvida. Então, um lendo, outro cantando, outro tomando banho, outro fritando bife, não dá.
a casa precisa também se mobilizar para auxiliar isso, né? Nem que depois que... E também manter um pouco, né, quietinha a casa até que a criança realmente durma, porque ela pode ter um soninho de 15 a 20 minutos e depois voltar com uma energia maior ainda, porque ela descansou e aí tem barulho na casa, ela acorda. Até ela dormir realmente, deixar fechadinho e aí continuar algumas atividades até o horário que vocês costumam dormir mesmo, porque ultimamente a gente está acabando dormindo um pouco mais tarde. Eu espero que essas dicas ajudem, coloquem em prática. Não é balela, né? Isso tem realmente um cunho de pesquisa científica que manter essa rotina, que auxiliar, a gente precisa dar esses toques para essa mudança, né? Não é a criança sozinha, ela muitas vezes não vai conseguir fazer isso. E na verdade, uma criança que não dorme à noite, o pai não dorme, a mãe não dorme e desequilibra a família toda, adoece a família toda. E lembrando que o sono é tão importante para vocês quanto para criança, quanto para o filho de vocês. Espero que tenham gostado, compartilhe e coloquem em prática.